Muito boa tarde. Nós vamos dar início à nossa aula OAB explicada. Hoje nós vamos estudar e aprender o segundo módulo dentro daquela tríade Estatuto da Ordem, Regulamento Geral e também do Código de Ética. Hoje nós vamos estar falando sobre o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Nosso tema hoje, nós vamos discorrer sobre o Regulamento Geral previsto na Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Vamos dar início, então, dizendo para vocês o seguinte: o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições conferidas pelos artigos 54 e 78 da Lei do Estatuto, diz no seu artigo 54 o seguinte: compete ao Conselho Federal editar e alterar o Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e os provimentos que julgar necessários. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Conselho Federal da OAB, que é um órgão deliberativo, o Estatuto, o legislador ordinário, quando foi elaborar esta lei, a Lei 8.906, deu como competência legal para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil essa competência de editar, de alterar o seu regulamento. Então, o Conselho Federal tem legitimidade para alterar suas normas, seus provimentos, seu regulamento, seu código de ética. Isso é muito importante porque, como todos nós sabemos, a área jurídica, a ciência jurídica, ela é mutável, ela é dinâmica, ela não para no tempo, ela precisa se aperfeiçoar. E quando nós estudamos na aula anterior sobre a evolução histórica da advocacia, da atividade da advocacia, nós aprendemos ali que para onde nós chegamos foram muitos anos de lutas, de conquistas e de vitórias. Isso tudo para aperfeiçoar o mundo jurídico, os direitos do cidadão, tudo isso para aperfeiçoar o reconhecimento do sujeito de direito. Então, o papel da Ordem dos Advogados do Brasil é um papel fundamental, está expresso na Constituição Federal de 1988, lá no artigo 133, onde diz que o advogado é essencial para a administração da justiça. Vamos então para o primeiro artigo do Regulamento Geral. O artigo 1º do Regulamento Geral diz o seguinte: a atividade de advocacia é exercida com observância da Lei 8.906, que é o Estatuto, deste Regulamento Geral, do Código de Ética e Disciplina e dos provimentos. Então, o que são atividades de advocacia? Na aula passada, nós já fizemos um preâmbulo, sobre essa atividade da advocacia. Mas agora nós vamos explicar, nós vamos conceituar para falar de que são atividades da advocacia
a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Isso significa dizer que as atividades de advocacia, através dos seus titulares, advogados, assessores, consultores, principalmente o advogado, ele pode atuar, ele pode postular qualquer demanda no Poder Judiciário. O artigo 1º do Estatuto tem uma observação que o regulamento também deve acompanhar, é que esse termo qualquer, ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal através da ADI 1127-8, inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque esse termo, ele é muito abrangente, ele é muito genérico. Então, como nós já adiantamos em aulas anteriores, o advogado, ele pode atuar nas instâncias do Poder Judiciário, mas tem algumas causas que ele não é obrigado a atuar. Por exemplo, nós vamos falar apenas um, mas são vários, nos juizados especiais cíveis, com causas com valores hoje de 20 até 20 salários mínimos. Então é por isso que o Supremo Tribunal Federal, muito bem corrigido, fez esse julgamento, excluindo do mundo jurídico esta possibilidade dessa postulação ser feita em qualquer órgão do Poder Judiciário. No item 2, nós temos as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Isso quer dizer que o advogado, ele pode atuar dentro de um determinado ambiente jurídico com essas prerrogativas, com esses atos de atividade da advocacia. Ele pode ser um consultor, ele pode ser um assessor, por exemplo, um assessor de ministro, um assessor de juiz, ele pode exercer uma direção jurídica. Isso se vê muito nas áreas específicas das empresas, estatais, paraestatais, das empresas privadas, nas instituições financeiras e assim sucessivamente. Passado o artigo 1º, vamos agora para o artigo 2º. O artigo 2º do Regulamento Geral da OAB, ele diz o seguinte: o visto do advogado em atos constitutivos de pessoas jurídicas. Nós vamos estar explicando já o que é isso. É indispensável ao registro e arquivamento dos órgãos competentes. Deve resultar da efetiva constatação pelo profissional que os examinar, de que os respectivos instrumentos preenchem as exigências legais pertinentes. Parágrafo único, nós temos: estão impedidos de exercer o ato de advocacia referido neste artigo os advogados que prestem serviços a órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, da entidade federativa, a que se vincule à junta comercial ou a quaisquer repartições administrativas competentes para o mencionado registro. O que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas, pessoas jurídicas, nós falamos pessoas jurídicas,
as empresas são pessoas jurídicas. Quando elas vão se constituírem, se organizarem, ela precisa de alguns instrumentos legais. Eu vou trazer aqui um exemplo bem prático. Eu vou trazer aqui o artigo 114 da Lei 6.015, é uma lei antiga, 1973, que nos esclarece melhor quais são esses atos constitutivos de pessoa jurídica. Esta Lei 6.015/73, ela diz lá no artigo 114 que no registro civil de pessoas jurídicas serão inscritos, significa dizer, serão constituídos ou constituídas. Os contratos, o instrumento formal, o contrato, ele deve passar pelo exame do advogado. O advogado precisa ver se neste contrato há alguma cláusula abusiva, há alguma cláusula leonina, ou seja, fora da legalidade. O advogado ele deve dar visto ele apor a sua assinatura naquele ato formal. O estatuto ou compromissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, bem como o das fundações e das associações de utilidade pública. Em uma síntese, todas essas empresas, para se constituírem, para terem um registro nas juntas respectivas, elas precisam do olho clínico jurídico do advogado, para que os atos constitutivos que serão registrados, que serão constituídos na empresa, eles possam nascerem dentro da legalidade, para que não haja futuramente uma demanda, um embargo com relação a esses atos constitutivos. Quando nós formos estudar a disciplina de Direito Civil, a partir do artigo 40, nós vamos estar estudando a cada uma dessas entidades, sociedades civis. Agora, é importante que o advogado tenha acesso a esses documentos que formam o registro, a constituição de uma sociedade, de uma pessoa jurídica, quer dizer, de uma empresa. O artigo 3º do Regulamento Geral, ele diz o seguinte: é defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou cliente. Vamos estar secando aqui algumas palavras-chave, ou chaves, que a FGV, a banca do exame da ordem, não só na banca do exame da ordem, como também nos concursos, né? Que os nossos futuros candidatos hão de fazerem em diversas bancas, mas eu estou me referindo aqui especificamente à FGV, porque é o nosso foco principal, que é o exame da ordem. Então, algumas palavras-chave, é importante o nosso acadêmico, a nossa acadêmica, estar atento. Por exemplo, é defesa ao advogado. O que isso quer dizer? É proibido. É proibido o advogado fazer isso. Então,
no artigo 3º, ele está falando aqui que é proibido o advogado trabalhar ao mesmo tempo, simultaneamente, ao mesmo tempo, como patrono e preposto. Nós já sabemos o que é patrono, né? Estudamos na aula anterior. Agora vamos entender o que é preposto. O que é preposto? O preposto é uma pessoa que representa outrem em um processo judicial. Na realidade, o preposto pode também representar em outros sentidos, mas aqui focaremos no âmbito jurídico. Vamos falar unicamente no âmbito jurídico. Quem é esse preposto? Geralmente o preposto é utilizado em ações trabalhistas. Isso é comum nas ações. No ramo do direito do trabalho, é comum as empresas, quando recebem suas demandas judiciais através dos demandantes, que são os reclamantes, que ajuizam uma ação de reclamação trabalhista lá no Tribunal Regional do Trabalho, ou mesmo nas varas do trabalho, que são órgãos distintos. Depois nós vamos estar estudando direitinho, quando nós estivermos estudando direito do trabalho, direito material. O preposto, ele vai representar a empresa naquela ação. Ou seja, ele comparece no dia da audiência para ali representar a sua empresa. Pode ser que ele tenha competência, legitimidade para levar um acordo, para encerrar aquela demanda. Mas isso nós vamos ver depois. Então, o papel do preposto é muito importante, porque ele representa a empresa, mas no momento que ele estiver naquela relação jurídica, ele não pode ser ao mesmo tempo advogado, ou seja, patrono do seu cliente, e também como preposto. Vamos agora para o artigo 4º do Regulamento Geral. O artigo 4º, ele diz o seguinte: a prática de atos privativos de advocacia por profissionais e sociedades não inscritos na OAB constitui exercício ilegal da profissão. É defeso, agora nós sabemos o que é defeso, né? É defeso ao advogado prestar serviço de assessoria e consultoria jurídicas. É isso mesmo, o termo está certo. Assessoria e consultoria jurídicas para terceiro em sociedades que não possam ser registradas na OAB. Vamos estar explicando isso. O exercício ilegal da profissão de advogado, ela é regulamentada pelo seu estatuto da OAB. Então, o exercício ilegal de profissão regulamentada é considerada contravenção penal. A pena pode ser prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Além disso, o infrator pode responder por outros crimes que cometer em decorrência de sua conduta. A expressão exercício legal da profissão se refere especificamente aos médicos, aos dentistas e farmacêuticos. O exercício ilegal de qualquer profissão regulamentada por lei, sem a formação específica e habilitação legal, é considerado crime. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a advocacia, ela é uma profissão regulamentada por lei. Então, ela se assemelha aqui à profissão do médico. Então, o advogado,
ele não pode atuar em escritório de advocacia, em empresas que não tenham condições de regularizar, constituir a sua empresa, o seu escritório na OAB, porque eles estarão fazendo trabalho de irregular da sua profissão. Então, eu não posso, aqui no meu escritório de advocacia, no qual eu trabalho, né? O meu escritório de advocacia, eu não posso ter outras pessoas, colaboradores, empregados, que não sejam detentores do registro da Ordem dos Advogados do Brasil, para os fins de atividade de advocacia. Isso não quer dizer que eu não posso ter no meu escritório um secretário, um motorista, um estagiário, etc, etc. O que a lei o regulamento está prevendo é que eu não posso atuar com advogados ou com pessoas que não tenham o registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Porque aí eu estaria cometendo um crime. Crime qual? De irregularidade da profissão de advogado. Vamos agora para o artigo 5º. O artigo 5º ele diz o seguinte: considera-se efetivo exercício de atividade de advocacia a participação anual mínima em 5 atos privativos. Olha que interessante. Previsto no artigo 1º do Estatuto, em causas ou questões distintas. A comprovação do efetivo exercício da advocacia far-se-á mediante cartórios ou secretarias judiciais. Cópia autenticada de atos privativos, certidão expedida pelo órgão público, do qual o advogado exerça função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados. O que isso quer dizer? Quer dizer que o advogado, ele pode efetivamente comprovar a sua atividade na advocacia através de efetiva atividade na advocacia como representante judicial ou extrajudicial. Cinge-se a 2 atos por ano. O advogado deve comprovar anualmente a atuação em atos privativos mediante declaração do juiz, onde atue de 3 atos judiciais. Como é que nós vamos dissecar esse entendimento do artigo 5º? Isto está lá no artigo 1º, que é a postulação do advogado. É isso? A consultoria, a assessoria que ele vai exercer dentro da sua prerrogativa de advocacia ou dentro da prerrogativa de advogado. Então é importante que o advogado ele exerça essa representatividade da OAB. Como é que ele exerce? Postulando, exercendo, trabalhando dentro da legalidade, dentro do estatuto, do regulamento e do código de ética e disciplina. Então, o artigo 5º ele fala que pelo menos 5 desses atos privativos. Nós já falamos aqui alguns, né?
Vamos para o artigo 6º. Gostaria de solicitar os nossos participantes, os nossos acadêmicos, as nossas acadêmicas, que caso fiquem com dúvidas, pode nos encaminhar. No final da nossa aula vai aparecer no lado direito o nosso QR Code. Esse QR Code ele vai direcionar você lá para os nossos endereços de compartilhamentos. E ali nós vamos receber a sua demanda e vamos responder à medida que vai chegando, nós vamos responder os seus questionamentos. Que são, muitas vezes, são termos técnicos que nós precisamos nos familiarizar dentro dessa ótica jurídica. Mas aos poucos a gente vai sobressaindo tranquilamente. Vamos agora para o artigo 6º. O artigo 6º, ele diz o seguinte: o advogado deve, não pode não, é deve. O advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato, preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, o famoso AR, comunicando após o juízo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: que o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias subsequentes ou seguintes, a notificação da renúncia, a representar o mandante. Quem é o mandante? O cliente. É o que passou os poderes dele para o seu representante legal, que é o seu advogado. Salvo se for substituído antes do término desse prazo. Significa dizer o seguinte: você está em curso em um processo judicial. Pode ser processo judicial, pode ser administrativo, pode ser conselho, aí no caso dos militares, né? Que nós aqui, no nosso escritório de advocacia, nós trabalhamos com a área militar, né? Os policiais militares, os bombeiros militares e outros, né? Da segurança pública. Vamos supor, hipoteticamente, que o advogado pegou a sua causa e resolveu renunciar àquele mandato. Então, ele comunica ao seu cliente com a R, é o aviso de recepção, formalmente, e encaminha-se uma cópia também em petição ao juízo, para que o juiz tome conhecimento, ou ao órgão administrativo, né? Ou ao conselho, né? Lá da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiros, etc., dizendo que ele não vai mais ser o advogado daquele jurisdicionado. Então, pelo artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, diz que o advogado, quando ele notifica o seu cliente, ele está obrigado, durante 10 dias seguidos, ainda atuar em favor do seu cliente, sob pena de ser responsabilizado. Isso é muito importante. Vamos para o artigo 7º. O artigo 7 diz o seguinte: a função de diretoria e gerência jurídicas em qualquer empresa pública, olha que o termo diz qualquer, aqui não há restrição e nem limitação. Qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive em instituições financeiras, é privativa de advogado. Privativa de advogado.
não podendo ser exercida por quem não se encontra inscrito regularmente na ordem. Então, essas funções de direção e gerência jurídicas devem ser exercidas por advogado. E a situação desses advogados estejam regularmente em situação junto ao Cadastro Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque o advogado, depois nós vamos estar falando disso lá na frente, que muitas vezes o advogado ele perde a prerrogativa de poder exercer o mandato de advogado por questões diversas, uma perda aí de sua função por alguma infração cometida, e ele não pode exercer essa função jurídica diretiva. Ele tem que estar com a situação regular junto ao Cadastro Nacional do Banco de Dados da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é muito importante. Mas quais são essas principais funções diretivas que nós estamos falando do artigo 7º? Eu vou citar apenas algumas, né? Mas são várias, né? São várias funções diretivas. Ainda bem que são, né? Porque isso dá emprego, dá função, né? Dá trabalho, né? Para as pessoas, para que eles possam exercer com rigor e com carinho as suas funções diretivas. As principais atividades de direção jurídica são elaboração e revisão de contratos, aquilo que nós vimos lá no início da nossa aula, aqueles atos constitutivos, está visto. Elaboração e acompanhamento de ações judiciais contra terceiros, defendendo os interesses da empresa. Isso é muito importante, que o advogado ele vai trabalhar em defesa do seu patrão, da sua empresa, na qual ele exerce uma função diretiva. Gestão da equipe do departamento jurídico. Ele tem que ser advogado. Ele tem que estar regular junto à OAB para poder conduzir, coordenar com essa equipe do departamento jurídico. Confeccionar relatórios, pareceres jurídicos, analisar mudanças na legislação e seus impactos sobre a empresa. Às vezes o dono da empresa, ele chama o advogado que exerce uma gerência jurídica na sua empresa, um órgão de destaque, ele quer mudar algumas normas dentro da sua empresa para otimizar as suas ações junto aos empregados, junto aos fornecedores, junto a terceiros. Então, ele precisa de um parecer jurídico. Ele precisa de que essa gerência jurídica mostre para o seu patrão de que essa mudança dessa norma, ela não vai ser um ato ilegal. Pelo contrário, ela vai otimizar os serviços e vai trazer maior resultado, maior produção para os seus interessados. É muito importante o trabalho do gerente jurídico ou mesmo do departamento jurídico. Toda empresa precisa ter um departamento jurídico para que sua empresa possa atuar dentro daqueles princípios que nós já falamos lá na primeira aula do direito constitucional, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei 9.784, que fala da impessoalidade, da publicidade, da eficiência e assim sucessivamente. E por último, nós vamos falar agora, quase encerrando a nossa aula de hoje, o artigo 8º. O artigo 8º ele diz o seguinte,
do Regulamento Geral da OAB. Ele diz o seguinte: a incompatibilidade prevista no artigo 28 do Estatuto não se aplica aos advogados que participam dos órgãos nele referidos, na qualidade de titulares ou suplentes, como representantes dos advogados. Ficam, entretanto, impedidos de exercer a advocacia perante os órgãos em que atuam enquanto durar a investidura. A indicação dos representantes dos advogados nos juizados especiais deverá ser promovida pela subseção ou, na sua ausência, pelo conselho seccional. Vamos estar secando o que quer dizer este artigo que o regulamento veio a regulamentar a lei do Estatuto, no seu artigo 28, não é isso? Então, lá diz que a incompatibilidade, isso é muito importante, a incompatibilidade determina a proibição total. Ou seja, o advogado que é impedido, ele não pode exercer a advocacia. Nós vamos estar estudando isso mais tarde, com mais profundidade, quando nós estivermos estudando o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Por enquanto, eu vou dar só uma pincelada sobre esse termo. A incompatibilidade determina a proibição total. Significa dizer o seguinte: na prática, você é um advogado atuante, um advogado que tem um grau de zelo, de responsabilidade. Você tomou posse como analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Pronto. Você não pode atuar mais como advogado. Essa incompatibilidade ela é total. Outro exemplo, o militar. Qualquer instância tomou posse, não pode mais militar fazer advocacia. Outra incompatibilidade total, juiz. Juiz trabalha no escritório, antes de ser juiz, ele trabalha no escritório renomado, foi investido no cargo de juiz, ele não pode mais atuar na advocacia. Isso chama-se incompatibilidade total. Agora nós temos os impedimentos. O que significa dizer os impedimentos? Os impedimentos, a proibição é parcial para exercer o exercício da advocacia. Então, se é parcial, porque algumas funções dentro da administração pública, por exemplo, eu vou citar a administração pública, mas ela pode ser extensiva, né? As demais empresas públicas, etc. Mas por que é parcial? Porque alguns membros de órgãos, por exemplo, o advogado-geral da União, o próprio procurador-geral da União, então eles vão exercer a advocacia porque a lei lhe dá esse impedimento parcial. Agora, tem umas outras funções que eu vou citar agora, que elas não dão essa parcialidade. Por exemplo, membros de órgãos do Poder Judiciário. Eu falei aqui. Quem são esses membros? Juiz, ministro, desembargador, do Ministério Público, procurador. É isso? Membros dos conselhos de tribunais de contas, dos juizados especiais da Justiça, de Paz, e de todos aqueles que exerçam função de julgamento em órgão de deliberação coletiva da administração pública, direta e indireta. São os colegiados, né? Eles não podem exercer a advocacia. Eu espero que você, minha aluna, meu aluno, tenha entendido um pouco dessa nossa primeira aula
de Regulamento Geral da OAB. À medida que nós vamos estudando essas matérias, nós estamos vendo que elas vão se ampliando o nosso conhecimento. Então, hoje na nossa aula, muitos termos que às vezes nós não conhecíamos, a partir de hoje nós vamos trabalhar com eles, conhecendo da sua forma prática. A nossa próxima aula será Código de Ética e Disciplina da OAB. É a última matéria dentro dessa tríade que a banca da FGV exige, que é o Estatuto da OAB, o Regulamento Geral da OAB e o Código de Ética e Disciplina. Então, visitem os nossos endereços, o nosso QR Code, que está aparecendo aí do lado direito do vídeo. E muito obrigado.